E continuamos aqui na jornada do médico gestor, com ele, professor Dr. Kleber Nóbrega. E agora, num novo cenário, como vocês podem avaliar, e hoje estaremos realizando o penúltimo episódio com o seguinte tema: avaliação e análise. É isso mesmo, Dr. Kleber? É isso mesmo, Hiroshima. E tem diferença entre avaliação e análise? Depende do dicionário que você consultar, né? É engraçado isso, dependendo da fonte, né? Na literatura, na academia, para muita gente não, mas eu gosto sempre de simplificar as coisas, Hiroshima, para facilitar o uso. E veja só, antes de entrar no assunto de por que a diferença, existem muitos trabalhos científicos, existem relatórios de grandes empresas, existem relatórios de ministério, países, né, de maneira geral, governos, que não fazem essa distinção. E o que a gente percebeu é que muitas vezes isso acaba atrapalhando, comprometendo, prejudicando, dificultando e empobrecendo o processo de tomada de decisão. Você que está me assistindo, já tomou alguma decisão na vida que você depois ficou pensando assim, não foi a melhor decisão? Eu poderia ter decidido por uma outra alternativa? E mesmo que às vezes você segue adiante naquela decisão que você tomou e ela se mostra realmente uma decisão inadequada. Isso acontece porque a tomada de decisão não foi muito bem fundamentada. E para facilitar isto, a gente precisa entender o fenômeno. E é aí que entra a diferença entre avaliar e analisar. Veja só, eu pego até para quem conhece o PDCA, e a gente falou um pouquinho do PDCA aqui em episódios anteriores, a avaliar, Hiroshima, resumidamente, é você comparar o resultado alcançado com o resultado desejado. Em qualquer área que seja na vida, pessoal, profissional, com mais estrutura de gestão ou não. Avaliar é comparar o resultado que você alcançou com o resultado que você desejava alcançar. Isso pode ser feito. A melhor maneira de fazer avaliação é quando você tem uma meta. Você tem uma meta, tem um número e você já tem uma segurança de que aquela meta ela é plausível. É uma meta que normalmente dá para alcançar. Então você compara o resultado que você alcançou com a meta. Se você alcançou, a conclusão é bom. O resultado é bom. Se você não alcançou, o resultado é ruim. Bom, se foi ruim, você precisa investigar, você precisa tomar uma ação, você precisa seguir um rumo diferente. Aí entra a análise. A análise é a partir da avaliação, por isso é muito importante você ter sempre em mente, você primeiro avalia, depois é que você analisa. Então, a partir do resultado encontrado, você vai investigar por que aquele resultado foi alcançado ou não foi alcançado. Normalmente, a gente avalia quando as coisas dão errado. Desculpa, normalmente a gente analisa quando as coisas dão errado. Quando dá certo, não precisa, né? Então, veja só, por que a gente não alcançou a meta de aumentar o número de atendimentos na nossa clínica? Bom, pode ter sido por um mau agendamento, pode ter sido por uma má comunicação, pode ter sido por desconhecimento das pessoas de que a clínica existe, diversos fatores. Então veja só, a palavra-chave associada a avaliar é comparar. A palavra-chave associada a analisar é por quê. Então aí reside o começo de tudo. E quanto mais melhor você analisa, você vai tomar uma decisão mais enriquecida, mais assertiva e que muito provavelmente lhe permitirá alcançar o resultado que você não alcançou. E aí vem outra pergunta, Kleber. Quanto tempo eu preciso avaliar? É a partir do momento que eu digo lá atrás de quanto tempo eu vou medir esses indicadores? Mostra, ótimo. Isso tem a ver com a frequência do fenômeno que você está analisando. Quando a gente fala fenômeno, gente, parece uma coisa científica, uma coisa distante. Não, fenômeno é a recepção da sua clínica. Fenômeno é a quantidade de consultas que você está conseguindo fazer no dia. Fenômeno é, no hospital, a taxa de ocupação de leitos ou do centro cirúrgico.
Então, muitas vezes, você tem um centro cirúrgico que você poderia, em 12 horas úteis, vamos considerar 12 horas úteis, fazer, por exemplo, 10 cirurgias, né? Cirurgia de pequeno porte, naturalmente, num tempo desse. E você só consegue fazer 4. E sabe por que isso acontece, muitas vezes? Simplesmente por uma falta de coordenação da equipe. Estavam lá o cirurgião, o anestesista, mas estava faltando o instrumentador. Ou, o que é muito frequente, cirurgião principal, anestesista, instrumentador, estava faltando o cirurgião auxiliar. Que a gente sabe que na medicina, embora uma cirurgia, não uma cirurgia pequena, de pequeno porte mesmo, mas uma cirurgia normalmente, ele pode até começar a fazer sozinho, mas a recomendação da boa prática médica recomenda que somente inicie quando o cirurgião estiver presente. Então, estudar por que o resultado foi alcançado ou por que não foi alcançado é fundamental e isso constitui a análise. E eu vou aproveitar, Hiroshima, para dizer o seguinte e reforçar algo que eu falei rapidamente aqui. A gente tem uma tendência a só analisar, ou seja, só ir entender aquele fenômeno quando o resultado não foi alcançado. E a notícia boa é o seguinte, não, você tem que analisar também, você pode analisar também quando as coisas dão certo. Por exemplo, seguindo esse exemplo que eu falei aqui, se você tem capacidade de fazer 10 cirurgias nas 12 horas úteis e você só está conseguindo fazer 4, aí você vai investigando. É por coordenação, às vezes instrumentador, às vezes material, às vezes insumo, às vezes o tempo, né, de limpeza entre uma cirurgia e outra, e você consegue chegar num determinado patamar de 8 cirurgias. Eu vou responder a sua pergunta sobre a frequência da medição, tá? Então, depois de um determinado momento, você passa 3 meses e você consegue, naquele contexto, fazer 8 cirurgias por dia. Aí é hora de, com essa segurança e a regularidade do processo, você estabelecer uma meta. Porque muitas vezes eu estou começando um processo, a estudar um determinado fenômeno, um determinado tipo de atendimento, e eu não tenho um histórico suficiente. Então você começa a medir, quando você sente depois de uns 2 ou 3 meses, dá para alcançar isso, tem dia que é 9, tem dia que é 7, teve um dia lá que foi 5, mas no outro foi compensado por um dia de 11, na média você alcança 8, então estabeleça isso como meta. E quando eu estou dizendo isso, quando é a hora para você medir, é aí que eu respondo a sua pergunta, Hiroshima. Se um processo ele tem mudança muito grande de um dia para o outro, então é bom você esperar pelo menos aí uns 30 dias para você daí estabelecer sua meta. Se você tem um processo que não muda durante 3, 4 meses, não precisa ficar medindo mensalmente. Basta você mudar uma medição trimestral, uma frequência para medição trimestral, talvez até mais. Mas aí eu vou fazer outra provocação a você. Vamos supor que eu fiz a seguinte meta, aumentar em 15% a produção do meu centro cirúrgico, em 6 meses. Certo? Certo. E vamos supor que eu vou medir a cada mês, eu vou avaliar a cada mês. Certo. E aí vamos supor que nos 2 primeiros meses eu vi que eu cheguei a 20% em cada mês. Eu posso rever essa meta? Pode, deve. Repare. Tanto para mais ou para menos? Isso. Quanto é que você queria alcançar? 15. Nos 2 primeiros já alcancei 20, em cada um. Agora uma pergunta importante, muito importante. Exemplo simples, gente, é bom para a gente usar isso. Quanto é que você tinha antes? Teoricamente seria meus 100% e eu queria aumentar 15%, certo? Ok. Você fazia 100... Vamos supor que eu fazia 80 por mês e queria aumentar 15% de 80. Vai dar 12. E 92. Aí eu estou vendo que eu estou aumentando 16, eu estou aumentando 20%. Pronto, bacana. Repare, às vezes o número absoluto é bom para a gente entender junto com o percentual. É muito bom o exemplo que Hiroshima deu agora. Ele fazia 80 cirurgias em média, fazia 80 cirurgias por mês. 15% de 80 é 12. Então ele vai de 80 para 92. Né? Bacana. Então você estabelece essa meta. Importante. Quando você estabelece essa meta, certamente que você, um médico gestor inteligente que vai fazer análise do processo.
Por que a gente está alcançando hoje, ontem, né? Somente, né? Se ele quer aumentar, 80. Aí você vê como é que o processo está acontecendo, por isso e isso, porque você tem o objetivo de aumentar para 92. E aí tem uma coisa interessante que nos foi ensinada pelo Dr. Juran, um daqueles gurus da qualidade, e que fundamenta tudo que a gente fala hoje de melhoria contínua. E ele disse o seguinte, olha, melhoria contínua é você pensar num problema, Hiroshima, da seguinte maneira, problema para você é o que me impede de fazer melhor? O que me impede de sair dos 80 para os 92? Isso é o problema que Hiroshima tinha. Aí ele analisa aquele processo, vê como é que está sendo o processo de agendamento, de marcação, de recepção de paciente, a chegada da equipe, a preparação da sala, higienização, desinfecção, etc., a preparação dos insumos. E ele identifica, quando ele faz essa análise, ele está identificando por que eles vêm nos últimos meses fazendo 80. Aí ele identifica oportunidades de melhoria. Então eu vou mudar o processo aqui, eu vou mudar o agendamento ali, eu vou rever o layout. Por incrível que pareça, o layout da sala pode impactar nisso, porque às vezes eu perco muito tempo para me virar e pegar o instrumento do instrumentador, e se aquilo estiver mais próximo, eu vou ganhando tempo. Aí ele estabeleceu algumas mudanças e implementou um novo processo, ou um processo melhorado. Ele queria 92. Ele falou em 16, então ele chega a 96. Ou seja, saiu melhor do que o esperado. Você deve, se foi só no primeiro mês, Hiroshima, calma. Mede um segundo mês, 96. Mede um terceiro mês, 95. Aí já dá segurança para você chegar e dizer, ei gente, vamos estabelecer agora a meta, em vez de 92, a nossa meta vai ser 95. Agora, se você puder, você pode pensar assim, mas por que a gente aumentou tanto? Ele queria de 80 para 92 e foi para 95. Aí eu vou lhe trazer uma coisa chamada o efeito de Hawthorne. Isso foi um estudo feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, Hawthorne, uma indústria têxtil. Eles pegaram 2 linhas de produção e passaram a medir a produtividade dos funcionários da linha A. E informaram para os funcionários, a gente está medindo isso aqui, a produtividade de vocês. E os da linha B, eles não disseram nada. Só que, ao contrário da sua análise de processo, que você mudou o processo da cirurgia, eles lá não mudaram nada. Eles simplesmente informaram ao pessoal daquela linha. Foram apenas sugestionados. Isso, só isso aí, gente, aumentou a produtividade. Efeito Hawthorne, isso é um clássico da engenharia de produção ou engenharia industrial. Então pode ser que nesse aumento que você alcançou ou terá alcançado de 80 para, em vez de 92, 95, 96, tenha o efeito Hawthorne. Então o efeito Hawthorne que você fala, ele pode depois se desfazer com o tempo. Ele pode não, ele vai. Ele vai. Ou seja, você está brigando para aumentar a produtividade e alcançou. Depois a tendência é o povo relaxar. Hiroshima, isso acontece demais. É o gestor motivador. É o gestor que chega com a equipe. Pessoal, vamos fazer isso agora. Ele tem uma capacidade de influenciar as pessoas. Vamos lá, vamos dar o sangue, etc. Dê o seu melhor, né? Que é uma frase hoje muito utilizada. E sem mudar nada. Só a mentalidade. E isso faz acontecer, isso faz funcionar. Mas o que acontece logo depois? Vai voltar. Você precisa, de fato, promover mudanças mais consistentes. E a mudança mais consistente vem quando você analisa aquele processo, identifica de fato onde é que a gente está perdendo tempo, para daí fazer melhorias consistentes e mais perenes. Muito bom. Essa é a jornada do médico gestor e hoje com os assuntos avaliar e analisar. E partimos agora para o último episódio com o professor Dr. Kleber Nóbrega. Aguardamos vocês no próximo.